Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 28 de novembro de 2018. Juliette, nua e crua, trata das dores que nos fazem evoluir como seres humanos. Parte 02. Não é todo filme que chega aos cinemas com as credenciais que Juliette, nua e crua, ostenta. Adaptado da obra homônima de Nick Hornby, escrito pelos excelentes Jimmy Taylor, Sid Wise entre umas e outras, e Tamara Jenkins, A Família Savage, produzido por Judy Apatow, virgem de 40 anos, e dirigido por Jesse Peretz, que tem no currículo a direção de alguns dos melhores episódios de séries como Girls, Divorce Nurse Deck, o longa transborda em atrativos. Juliette, nua e crua, conta a história de Annie Platt Rose Brin, uma mulher que leva uma vida de certo descontentamento em uma cidadezinha que fica nos arredores de Londres. Ela trabalha em uma galeria local que está bem abaixo de seu talento e capacidade. Parece desencontrada de seu namorado Duncan Crisodold, um professor de artes aparentemente sem grandes ambições na vida. Duncan tem como obsessão musical Tucker Carlson, um músico que alcançou o status cult depois de abandonar a carreira após seu disco mais bem-sucedido comercial e criticamente. Duncan faz parte de uma comunidade online dedicada a venerar Crow e a tentar decifrar os muitos mistérios de sua existência. De posse de uma versão demo de seu álbum mais famoso, Juliette, intitulado Juliette Naked, Duncan se lança em uma nova viagem obsessiva, mas é Annie que muito acidentalmente estabelece uma conexão com o desaparecido Crow. Os contatos são pela internet e disparam um sentimento que tem muita identificação, solidão e compreensão e pouco de platônico. Enquanto isso, Duncan busca apoio e pontos de convergências em uma relação extraconjugal. O longa de Peretz é, sim, sobre música e o poder redentor e agregador da arte, mas é também sobre a diapasão de nossas fantasias, erros e desejos e como eles nos deformam. É, também, sobre como essas dores nos municiam para sermos pessoas melhores para nós mesmos e para aqueles que queremos em nossas vidas. O Espírito Lázaro, em mensagem incluída por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nos afirma que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos.
Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Concluímos que a dor é nossa companheira, pois ainda nos deixamos comandar pelos instintos, que nos levam a escolhas erradas e vem a dor nos auxiliar a corrigir. Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor esclarece que a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E, diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns. É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos, principalmente a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer que dirijo estas páginas. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio e ambos necessários à aguda educação do ser, que, em sua evolução, deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. A dor física produz sensações, o sofrimento moral produz sentimentos. Mas, como já vimos, no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e são uma só e mesma coisa. O prazer e a dor estão, pois, muito menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Incumbe, pois, a cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, dominar umas e outras e limitar-lhes os efeitos. Segue Leon Denis, é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteira luminosa que segue, no espaço, os espíritos dos heróis e dos mártires. Aqueles que não sofreram, mal podem compreender estas coisas, porque, neles, só a superfície do ser está roteada, valorizada. A falta de largueza em seus corações, de efusão em seus sentimentos, seu pensamento abrange horizontes acanhados. São necessários os infortúnios e as angústias para dar à alma seu aveludado, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique onde se destilam os seres para mundos melhores. A forma
como o coração, tudo se embeleza por ter sofrido. Já nesta vida, não sei que de grave enternecido nos rostos que as lágrimas sulcaram muitas vezes. Tomam uma expressão de beleza austera, uma espécie de majestade que impressiona e seduz. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.